vídeo de hoje, a gente vai estar conversando sobre o novo ensino médio, tá? Esse novo ensino médio, então, ele foi estipulado em 2017, tá? Teve, então, aí uma lei que trouxe pra gente, tá? Esse novo ensino médio. E ele entrou em vigor nas escolas em 2022, tá? Para os alunos, então, do primeiro ano. E a previsão é que em 2024, então, esse formato de educação já seja ampliado para todas as turmas, porque iniciou-se, então, em 2022, em 2023 vai dar sequência, né, está dando sequência, em 2024 continua, tá? Então, os alunos que entraram em 2022, em 2024 vão estar no terceiro ano, né, do ensino médio novo, com esse novo formato. A lei estipulou, então, um aumento progressivo na carga horária, tá? Esse foi um dos quesitos, uma das questões que trata o novo ensino médio, e a gente vai conhecer basicamente como tá sendo a estrutura hoje desse novo ensino médio, tá bom? Bom, o novo ensino médio, então, ele foi estipulado pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, tá? Então, aconteceu aí em 2017 essa instituição do novo ensino médio, tá? A reforma. A reforma alterou, então, a estrutura e o currículo do ensino médio, com o objetivo de transformar o ensino médio, a educação, mais flexível e adaptar então aí as necessidades daqueles alunos, dos indivíduos que estavam aí no processo, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha como ficou essa estrutura, tá? Conforme a BNCC, então, a gente tem aqui como seria a formação básica. E na BNCC, que é um documento, tá, normativo, a gente também segue algumas obrigações, tá, que estão ali determinadas, como a obrigatoriedade de alguns componentes, tá, que eram chamados antes de disciplinas, tá, pessoal? Então, se a gente encontrar a palavra componentes, a gente tá se referindo às disciplinas. No ensino médio, ficou basicamente uma formação básica, tá, da BNCC, que seria, então, as competências nas linguagens e suas tecnologias, as competências na matemática e suas tecnologias, as competências aí nas ciências da natureza e suas tecnologias e nas ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Essas são as quatro áreas, tá, de conhecimento. Áreas de conhecimento que estão dispostas, então, na nossa BNCC. E aqui dentro dessas 4 áreas estão divididos, então, os componentes, que são as nossas disciplinas, tá? Um exemplo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como funciona os itinerários, tá? Que é além, tá? É algo que vem aí para complementar essas áreas do conhecimento. Mas basicamente aqui para vocês conseguirem compreender, tá? Onde fica cada disciplina, falado como disciplina antes, né? Onde ficam os componentes, tá? Aqui, nas linguagens, a gente vai ter o português, tá? Eu vou colocar aqui pequenininho, a língua portuguesa. A gente vai ter aqui também o inglês, a língua inglesa. A educação física. E a gente vai ter arte, componente de arte. Essas 4 disciplinas aqui, tá, pessoal? No componente matemática, a gente vai ter, então, a matemática. No componente ciências da natureza e suas tecnologias, ciências da natureza, a gente vai ter, então, a biologia, a química e a física. Aqui no ciências humanas e sociais, a gente vai ter, então, a filosofia, a sociologia, tá? A história e a geografia. Filosofia, então, sociologia, história e geografia. O que a gente pode lembrar também para tentar ver aí se vocês não estão trabalhando, né, já atuando,
vocês têm pouco conhecimento, então, desses componentes que estão em prática, né? O que a gente pode tentar lembrar são as obrigatoriedades lá da nossa BNCC, tá? Na nossa BNCC, a gente tem que a educação física, ela é obrigatória, então ela vai ter que estar aqui, tá? Ela é obrigatória no ensino médio, tá? Não necessariamente, então, nos 3 anos. A arte também é obrigatória. Filosofia, sociologia também é obrigatório, tá? Que está aqui. Ou seja, elas vão ter que estar dentro dos anos ali no ensino médio, mas não necessariamente em todos. Ainda a língua inglesa, tá? Como primeira língua. E se tiver oferta de uma segunda língua, vai ser optativo, então, aí, mas de preferência o espanhol. Então, a gente tem aqui as questões das disciplinas obrigatórias, tá? E uma coisa que é muito importante vocês entenderem, que em todos os anos do ensino médio, nos 3 anos, então, 3 anos do ensino médio, nos 3 anos a gente vai ter obrigatoriamente português e matemática. Isso a gente não pode discutir. Porém, essas outras disciplinas, elas vão ser obrigatórias sim, mas então vai ser aí conforme a organização do referencial, tanto municipal quanto do estado, tá? Então, vai ser organizado de acordo aí com as ideias daquela gestão. E os itinerários formativos seria a complementação, tá? Aqui a gente tem aí, então, entra um outro componente, que seria a formação técnica e profissional, né? E os itinerários, eles são diferentes nas determinadas instituições, tá? Um exemplo, na rede municipal é de uma maneira, na rede estadual é outra maneira, como tá ocorrendo. Eu posso mostrar para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que seria esses itinerários. A gente vai ter, durante os 3 anos, tá, pessoal? 3.000 horas. Durante os 3 anos do ensino médio, tá? Esses 3 anos aqui é o ensino médio. São 3.000 horas aula, tá? Então, a gente vai ter a obrigação, então, de dar 1.800 horas para aquela formação básica ali da BNCC, tá? Então, 1.800 horas é a formação básica ali, formação geral básica, que tá lá na BNCC, tá? Que está na BNCC, então, aquela obrigatoriedade, tá? De ter a matemática, de ter o português, de ter aqueles componentes que eles mencionam como importantes, então, aí para o desenvolvimento social, integral do aluno, né? E as outras 1.200 horas vão ser esses itinerários formativos. E aqui eu trago para vocês essa imagem, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão. Vou tentar aumentar aqui. Esse aqui é do Rio Grande do Sul, tá? A trilha, então, as trilhas de aprofundamento. A gente vai ter as 4 áreas, ó. Aqui é uma área, aqui a gente tem a outra área. Deixa eu descer um pouquinho mais para baixo. Aqui a gente tem a outra área. E aqui a gente vai ter a outra área de conhecimento. São as 4 áreas que são divididas em outras nomenclaturas, tá? Essas 4 áreas, então, elas são divididas ali em temas, tá? Em temáticas. E essas temáticas, elas são divididas, então, em trilhas de conhecimento, trilhas de aprofundamento, tá? E essas temáticas vão ser distribuídas, então, em trilhas, em componentes mesmo curriculares, tá? Que vão estar ali dentro da educação. Além disso, a gente tem também o projeto de vida, o mundo do trabalho, a cultura e as tecnologias digitais, que também são 3 componentes, tá? Que são aí importantes para a educação no ensino médio. Trago para vocês basicamente o que tá lá na nossa lei, tá? Naquela lei que criou, então, o ensino médio, o novo ensino médio. O primeiro parágrafo, então, traz que a parte diversificada dos currículos, do que vai estar tratando o artigo 26 da LDB, né? Definida, então, em cada sistema de ensino, ela tem que estar harmonizada com a BNCC e articulada, então, com o contexto, a partir do contexto histórico ali, econômico, social, ambiental e cultural daquele indivíduo, daquela escola, daquele ambiente, tá? Ainda, a BNCC, referente ao ensino médio, inclui também, obrigatoriamente, os estudos e práticas de educação física, arte, sociologia, filosofia. Os componentes lá que a gente tinha comentado antes, tá? Que são obrigatórios, então, aí, de acordo com a BNCC. Ainda,
A gente tem também o ensino da língua portuguesa e da matemática obrigatório nos 3 anos. Isso aqui é bem interessante que apareça muito nas provas, tá? 3 anos. Então, são nos 3 anos que vai ser obrigatório o português e a matemática. Aquelas outras disciplinas vão ser obrigatórias, mas não necessariamente nos 3 anos, tá? Isso é muito interessante vocês frisarem, tá? E marcarem essa informação. Nos 3 anos é obrigatório o português e a matemática, tá? Os currículos do ensino médio, eles vão incluir, então, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, tá? De caráter optativo. Só que, preferencialmente, tem que ser o espanhol, tá? Então, vai ter lá a oferta de uma segunda língua, sim, pode ser ofertado, mas preferencialmente o espanhol. Ainda, a carga horária destinada ao cumprimento da BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas, tá? Então, é o máximo, tá? É máximo. Se aparecer máximo também tá correto, tá? Máximo 1.800 horas, o que? Da BNCC, tá? Os componentes curriculares da BNCC, daquela formação geral básica. A formação geral básica, então, é 1.800, no máximo 1.800, tá? Do total dos 3 anos, é do ensino médio todo, tá, pessoal? Então, são dos 3 anos. Dando sequência, a gente tem que compreender mais o que seriam esses itinerários formativos, tá? Os itinerários formativos vão ser, então, aí um conjunto de disciplinas, de projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outros. Vão estar ali, tá? Em situações de trabalho, para que os estudantes consigam escolher de acordo com a sua orientação, né, da sua rede de ensino, escolher a que se adapta mais para ele. Então, por isso que é tudo democrático, tem essa eleição. A gente consegue estar vendo ali, com o exemplo do ensino médio gaúcho, que tem as trilhas, então, de aprofundamento, vai ter essa eleição, os alunos estão a par de tudo o que está acontecendo, e eles que vão selecionar, escolher de acordo com os seus desejos, as suas aptidões, tá? Essas trilhas para eles conseguirem ter esse itinerário formativo, tá? Com a reforma, então, do ensino médio, foram estipulados 5 itinerários formativos, a linguagem, que aqui, como a gente falou, a gente vai ter o português, a língua inglesa, a gente vai ter arte e também educação física, aqui nas linguagens. Na matemática, a gente vai ter matemática. Nas ciências da natureza, aqui nas ciências da natureza, a gente vai ter a biologia, a química e a física. Nas ciências humanas, a gente vai ter a filosofia, a sociologia, ainda a gente vai ter a história e a geografia. Na formação técnica e profissional, a gente vai ter a questão técnica e profissional mesmo ali, voltada então para o aprofundamento naquelas trilhas de conhecimento, nos itinerários formativos, tá? Voltados então aí para a vida do aluno. Como eu mencionei para vocês, a gente tem também outros componentes que são aí obrigados, né, obrigatórios, são itinerários formativos obrigatórios de acordo, então, com os documentos. Um exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem como obrigação também os componentes de projeto de vida, mundo do trabalho e cultura e tecnologia digital. Então, são 3 componentes aí para essa formação profissional, tá? Ainda, o novo ensino médio, então, deixa de ter uma carga de 800 horas anual, tá, por ano, e passa a ter 1.000 horas anuais. Deu para compreender isso, tá? Agora vai ser no mínimo, essa palavra também é interessante circular, no mínimo 3.000 horas de aula nos 3 anos, tá? No ensino médio todo. Desta carga, 1.800 vão ser destinadas às disciplinas obrigatórias pela BNCC, como a gente leu antes, e as demais horas, então, devem ser utilizadas aí nesses itinerários formativos voltados para orientação aí e para o desenvolvimento pessoal e profissional desses alunos. Ó, como eu trouxe para vocês novamente aqui, tá? A trilha de aprofundamento do currículo aí no Rio Grande do Sul. A gente tem as 4 áreas disponibilizadas ali dentro, então, da BNCC. E dentro dessas 4 áreas, elas têm 4 temáticas, tá? Duas temáticas cada. Então, a gente vai ter aqui 8 temáticas, tá?
E dessas temáticas, então, a gente consegue ter ainda as trilhas de curricular mesmo, as trilhas de aprofundamento, onde vai estar bem focada aí em uma temática, em um assunto para o professor conseguir trabalhar lá dentro daquela escola. Com projeto, com aulas, com várias maneiras, tá? Várias práticas ali que ele mesmo vai elaborar, né? Olhando a ementa que está lá no nosso documento. Então, é algo assim bem estruturado, tá? E toda a rede vai ter essa questão dos itinerários, tá? Então, uma vai estar estruturada de uma maneira e outra de outra, mas eu trago aqui o exemplo para vocês conseguirem compreender, tá? Então, a gente tem a parte obrigatória, mas a gente tem também essa parte que é diversificada aí, que é implementada por cada rede de ensino, né, para a formação pessoal e profissional dos estudantes. Voltando aqui para a gente conseguir identificar a diferença, tá? Antes, então, para frisar e decorar isso. Antes eram 800 horas anuais, tá? Com 2.400, então, nos 3 anos. Agora, nesse novo modelo, a carga deve chegar a 3.000 horas anuais, tá? 3.000 horas no ensino médio todo, tá? Aqui no ensino médio todo, as 3.000 horas. E chegar, então, a 1.000 horas anuais. Dando sequência, a gente tem as principais características desse novo ensino médio. A gente tem, então, aí uma formação geral básica, que é aquela da BNCC, tá, pessoal? Quando fala formação geral básica, é o que tá lá, que todo mundo precisa, tá, obrigatoriamente ter. Que vai ter, então, o português, a língua inglesa, a matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, educação física, tá? Que são componentes curriculares obrigatórios, 1.800 horas. A gente vai ter a formação técnica e profissional, onde vai ser, então, composta de 1.200 horas, com os seguintes componentes curriculares também obrigatórios, tá? Projeto de vida, mundo do trabalho, educação profissional técnica de nível médio, educação física e eletiva, tá? Ainda a gente vai ter itinerários formativos, que são componentes curriculares eletivos, que são lá dentro daquelas trilhas que eu mostrei para vocês, tá? Esses itinerários formativos, escolhidos pelos estudantes de acordo, então, com seus interesses e objetivos de vida. Então, a gente tem a formação básica, a gente vai ter a questão ali dos projetos, tá? Em cada rede vai ter os seus projetos obrigatórios, tá? Como o projeto de vida, o mundo do trabalho, educação profissional técnica de nível médio, educação física e eletivas, tá? E os itinerários formativos, então. O objetivo desse novo ensino médio. Esse novo ensino médio, então, ele vem trazer aí para nós, alunos, professores do ensino médio, para todo mundo que está em contato, então, a formação de um cidadão, de um aluno, tá? Que vai ser crítico, autônomo e responsável. Vai preparar esses estudantes para o mundo do trabalho e ainda possibilitar a escolha de uma formação profissional. É algo voltado mesmo para o futuro, tá? Pensando no futuro desse estudante. As mudanças propostas por essa reforma. Então, a gente vai ver algumas mudanças aí bem nítidas, tá? A flexibilização desse currículo. Os estudantes, eles podem, então, escolher os componentes que vão ser eletivos que desejam cursar. E a gente, quando lê isso, acha que vai ser todos. Não, pessoal. A gente tem a questão lá da formação básica, que é a geral, que é a da BNCC, tá? Vai ser só a questão dos itinerários formativos mesmos ali da rede de municipal, tá? Da rede estadual. Então, vai ter essa escolha, tá? Um ano antes dele estar aí cursando. A incorporação da educação profissional. A educação profissional passou a ser obrigatória, então, por todos os estudantes do ensino médio. E o terceiro item aqui, então, a mudança, né, que apareceu nessa proposta foi a ênfase na formação integral. O ensino médio, então, passou a ter uma ênfase maior na formação integral desses estudantes, considerando as suas habilidades, interesses e objetivos. Como a gente sabe, de 2022, então, a 2024, está sendo implementado esse novo ensino médio.
Hoje, a gente tem uma seleção ainda desses itinerários formativos. Como eu mostrei para vocês, no Rio Grande do Sul tem várias trilhas ali acontecendo, que tem toda uma eleição, que tem toda uma pesquisa ativa, que vai estar trazendo, então, ali o que os alunos pretendem fazer no próximo ano, tá? Então, tem toda essa mobilização. Porém, a gente sabe que depois de 2024, então, a gente vai ter aí todo um ensino médio já formado, do 2022 ao 2023. Aqui a gente vai ter os formandos, né, no terceiro ano, que já entraram nesse novo ensino médio. Então, a gente vai ter uma noção de como está sendo, de como foi esse processo e de que a gente precisa modificar ou não modificar, se a gente conseguiria deixar trilhas já meio fixas, tá? Então, é tudo algo que vai ser identificado no decorrer, né, do tempo. Os desafios do novo ensino médio. Então, muitos desafios aconteceram e ainda acontecem, tá? Alguns deles. A formação dos professores, tá? Os professores, eles precisam, sim, estar preparados para essa nova estrutura curricular e para a oferta da educação profissional. Ainda, uma infraestrutura nas escolas também, tá? As escolas, elas precisam ser mais equipadas para oferecer essa educação profissional e os itinerários formativos, com os projetos, com as pesquisas, com aulas práticas, com laboratórios, né? A aceitação dos pais também e da sociedade, a reforma precisa ser bem explicada para os pais e para a sociedade para que ela possa ser aceita, tá? Então, esses foram alguns dos desafios encontrados na implementação desde 2022 até agora. A gente vai ter aqui, então, 3 questõezinhas eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, para a gente tentar responder, tá? Conforme o que a gente conseguiu entender aí do ensino médio na prática, tá? De 2022, então, a 2024 aí, daquela reforma que ocorreu. Segundo a BNCC, de ensino médio, tá? Então aqui a gente vai estar falando daquela formação obrigatória. Os componentes de língua portuguesa e matemática vão ser obrigatórios durante os 3 anos. Certinho, lembra que eu comentei com vocês? Durante os 3 anos. 3 anos, português e matemática, obrigatoriamente, tá? As outras disciplinas não necessariamente precisa estar os 3 anos. Além disso, a base aborda a flexibilização da organização curricular do ensino médio, sim, né, por meio dos itinerários formativos, exato. Essa flexibilização pretende, então, valorizar o protagonismo e estimular a interdisciplinaridade do ensino. Certinho. Essa questão, então, está certo, tá? Nosso gabarito certo. Tudo que a gente comentou aí, tudo que tá lá dentro da reforma e também dentro da BNCC do ensino médio. A segunda questão é, de acordo, então, aí com a BNCC também no ensino médio, tá? No que diz respeito à BNCC, referente ao ensino médio, julgue o item. Com base nas alterações promovidas pela Lei de Diretrizes e Bases e pela Lei 13.415 de 2017, que é a lei do novo ensino médio, tá? A base nacional referente ao ensino médio inclui facultativamente estudos e práticas de sociologia e filosofia. Aqui a gente vai ter o erro, né? Lembra que é obrigatório. Lá na BNCC a gente tem que é obrigatório, então, a educação física, arte, sociologia, filosofia, tá? Inglês, a língua inglesa, então. E não necessariamente ela vai estar em todos os anos, tá, pessoal? Isso daí que vocês têm que frisar. O que vai estar em todos os anos é o português e a matemática. A filosofia, sociologia vai estar sim, mas então, é obrigatório, mas não nos 3 anos, tá? Então, esse facultativamente aqui é que trouxe o erro para a questão, tá bom? E a nossa terceira questão é, no que diz respeito à BNCC, referente ao ensino médio, julgue o item. Com base nas alterações previstas pela LDB e também pela Lei do Novo Ensino Médio, a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, que é aquela formação geral básica, é 1.800, tá? Máximo. Apresenta, então, um limite máximo de horas, sim, dentro da carga horária total do ensino médio. Certo, né, pessoal? É de 1.800, como a gente tinha visto antes, 1.800 horas, então, é o máximo ali que a gente vai ter
para a formação básica do ensino médio, tá? Então, a formação básica é 1.800 horas no máximo. Durante os 3 anos, lembrando, durante os 3 anos, esses 1.800, tá? 1.800 horas. Seria isso, basicamente, tá? Eu sei que é um assunto novo para muitas pessoas que estão escutando aqui no canal, né? Poucos professores da área, então, de anos finais e ensino médio me seguem, tá? Mas trago para tirar essas dúvidas de vocês. E claro que a gente vai estar sempre se aprofundando. Se precisar de alguma questão aí específica, vocês podem mandar mensagem no meu Instagram, tá? Vou deixar aqui para vocês. É o @pedagoga_concurseira. Se ficou, então, alguma dúvida, é só chamar lá, tá? Ou ainda, vocês comentarem aqui no vídeo também, tá? Vou trazer aí e tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Mas o que deu pra gente compreender, então, aí do novo ensino médio é que a gente vai ter, sim, uma formação geral básica, né? Que é o proposto lá pela nossa BNCC. Essa formação geral básica, essas disciplinas componentes, tá, pessoal? Que agora tem outra nomenclatura. Esses componentes que estão aqui dentro, tá? E que a gente vai ter os itinerários formativos que vai ser de acordo, então, com cada rede, com cada município, com cada estado, tá? Vai ter, então, aí seu aprofundamento dentro daquelas disciplinas de uma maneira X, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima!